Nacional joga mal, mas vence do Vitória no Beira-Rio. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. O Inter foi escalado com Rocher, Aguirre, Vitão, Clayton, Vitor Gabriel, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley Carboneiro e Borré. Né? A formação foi bem como a gente imaginava. A surpresa foram os nomes ali, principalmente na zaga, né? A gente tinha laterais, zagueiros, ok, mas a gente teve então o Thiago Maia e Bruno Henrique, que nem a gente imaginava, Alan Patrick mais avançado, o Thiago Maia, Bruno Henrique, principalmente o Thiago Maia cuidando ali do setor mais defensivo, o Carboneiro e o Wesley pelos lados, como a gente pensou, né? E o Borré, o camisa 9, bem o que a gente pensava mesmo que seria o time do Inter. Não foi um jogo bom, tá? Não foi um jogo bonito do Inter, não foi um jogo maravilhoso do Inter, foi um jogo onde o Inter venceu. O Inter cumpriu a obrigação que tinha, que era fazer os 3 pontos, vencer do Vitória, ganhar o jogo e terminar fora da zona de rebaixamento. Por que bom disso, né? Porque se perde, se empata, a pressão ia ser maior, a reclamação ia ser maior, e o Inter tem, a gente espera, possibilidade de evoluir. E nessa possibilidade de evoluir, o Inter vai estar nessa possibilidade fora do Z4, né? Fora da zona de rebaixamento. O Inter não perdeu esses 3 pontos. O Inter já perdeu pontos demais nesse campeonato para estar perdendo mais pontos. Na verdade, agora a margem de erro do Inter tem que ser muito pequena no Brasileirão para poder chegar ao G6. Né? Se o Inter quiser estar na Libertadores do ano que vem, e aqui eu tô tirando o fato de que pode ou não ganhar as Copas, aqui esquecendo um pouco as Copas, se o Inter quiser pelo menos pelo Brasileirão estar na Libertadores do ano que vem, ficar no G6, o Inter, um empate hoje, uma derrota hoje seria terrível, né? Então acho que o resultado é isso, acho que o Inter tem pontos a melhorar, sim, acho que o Inter tem o que evoluir, e eu acho que o Inter vai evoluir. Então por esse motivo, tu poder agora evoluir, ter mais essa semana para trabalhar fora do Z4, sem essa pressão, sem essa coisa, né, essa pegação no pé, sem isso, eu acho que é o bom, tá? Então o Inter cumpriu essa obrigação, mas precisamos analisar o que aconteceu na partida, senão eu ia vir aqui dizer, o Inter ganhou, tchau, desliga o vídeo. Não, né? Foi um jogo ruim, tá? Foi um jogo bem ruim do Inter, sobretudo no primeiro tempo, o Internacional dando muito chutão pra frente, um Inter que não tinha nenhuma jogada trabalhada, e eu acho que entra um pouco na questão do treinador, o Inter não tinha nenhuma jogada trabalhada, o Inter não tinha nenhuma triangulação, troca de passes, era um Inter que dava chutão pra frente, né? Era um Inter que ali faltava o camisa 8, né? Faltava o criador. Na verdade, no primeiro tempo, o Inter teve uma chegada só perigosa, que foi com o Wesley, onde ele perde um gol que eu acho que não pode perder assim. E o Internacional hoje enfrentou um rival que tinha treinador novo, deu só 2 treinos, foi apresentado essa semana, na mesma semana em que o Vitória começa com o Carpini. Carille é apresentado no meio da semana, dá 2 treinos, já vem viajar, que é uma viagem longa. O Vitória foi todo retrancado. No primeiro tempo eles não fizeram quase nada. Então o primeiro tempo era isso, era um Vitória todo retrancado, atrás, e um Inter que também não conseguia criar nada. Né? Era um Inter que trocava muito passe ali, mas quando passava do meio campo, era chutão pra frente e perdia. Era chutão pro Carboneiro, um lance só, o Carboneiro ali conseguiu dominar, fazer uma combinação com o Alan Patrick e o Wesley perder aquele gol. Mas era um Inter que perdia demais, né? Errava o último passe, chutão pra frente, não teve nenhuma construção. Né? O Borré não apareceu na partida, o Wesley só perdeu um gol feito, Carboneiro desembocado ainda, a gente vê que ele tem potencial, que ele é um bom jogador, mas ainda algumas coisas a gente vê que sentiu por causa do tempo de lesão. Né? No meio campo, o Bruno Henrique e o Thiago Maia foram ok, mas nenhum fez algo diferente, né? Algo muito bom. Então, um primeiro tempo muito ruim do Inter, 0-0, jogo bem ruim, onde o Inter pouco criou, poder de criação muito pouco, né? O Inter tem uma chance perigosa, o Vitória teve, na verdade, a primeira chance perigosa do jogo em uma tentativa, né? Das únicas tentativas deles, mas um jogo bem ruim do Inter, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, o Inter começa a chegar mais, começa a criar mais, principalmente por causa das alterações do Roger.
que coloca o Valência, né, que já deixa o Valência junto com o Borré, né, que vai fazendo essas alterações, enche, coloca mais atacantes, e aí o time vira bem mais ofensivo, o que expõe também o time. Aí o Carille, ele tira volante, coloca, né, um jogador, o Osvaldo, né, se eu não estou enganado o nome, jogador que é um jogador que era para contra-ataques. Aí o Carille já começa a pensar não só em se defender, começa a pensar também em contra-ataques. Então o Carille faz algumas alterações para tentar pôr o Vitória para atacar, e realmente o Vitória levou perigo pro Inter no jogo. O Vitória fez o Rocher defender, né, ter que trabalhar, principalmente no final do jogo. O Inter consegue lá no fim com o Tabata, e eu acho que é muito mais a raça, o querer. O Inter consegue vencer o jogo por 1-0. Acho que o Vitória também não saiu ganhando porque faltou qualidade pro Vitória. Em muitos momentos, acho que ainda bem pro Inter que não era um time um pouco mais forte, não era um time da parte de cima da tabela, porque senão o Inter poderia ter saído perdendo esse jogo. Né? Se fosse um time que conseguisse trabalhar um pouquinho mais os contra-ataques, finalizar um pouquinho mais, provavelmente o Inter sairia perdendo esse jogo. Então tem isso também, né? O Vitória o empate era perfeito pro Vitória. O Vitória só quis tentar alguma coisa quando o Carille altera algumas coisas no segundo tempo e coloca jogadores para fazer o contra-ataque. É aquilo que eu falei. O Roger, na coletiva, disse que o time sentia os 30 dias sem jogar. Não sei, né, cara? Eu acho que tá certo o Roger. É que parece que uma hora na coletiva ele fala que tá tendo muito jogo. E agora o time sentiu os 30 dias sem jogar. Beleza, tá? Eu acho que tem que considerar que era um retorno, tem que considerar que o time vai sim sentir o tempo sem jogar, os jogadores tiveram uma quase pré-temporada agora, vão ter que retornar a pegar ritmo. Esse jogo, talvez até o jogo contra o Ceará na semana que vem, vão ser jogos onde a perna vai estar mais dura, né? Jogos mais desembocados ali, jogos onde vai levar um tempo. No primeiro tempo hoje, não parecia que esse time jogava junto, sabe? Parecia que esse time mal se conhecia, porque tu não via liga, né? Beleza, vai levar um tempo, os jogadores que estão voltando de lesão, principalmente o Carboneiro hoje foi um exemplo, vão levar um tempo para se adaptar, foi o primeiro jogo do retorno, né? Acho que tá bom, ok, mas a gente espera que, para que essas justificativas do Roger também façam sentido, o Inter já evolua um pouco contra o Ceará, evolui mais um pouquinho contra o Santos, entendeu? Porque eu acredito que o Inter tem potencial para melhorar ali na frente, eu acredito que daqui a um mês o Inter vai estar jogando melhor, mas o lado bom também é que o Inter vai poder ter esse pensamento já fora do Z4, né? Eu acho que isso é a principal notícia de hoje, já fora do Z4. Então é isso, na verdade, né? O jogo foi feio, o jogo não foi bonito, o primeiro tempo do Inter foi muito ruim, o Inter não criou nada, muito chutão pra frente, não tinha liga, não tinha combinações, foi uma atuação bem ruim do Inter. No segundo tempo, o Inter começa a atacar mais por causa de algumas mexidas do Roger, colocar o Tabata, colocar o Valência, colocar mais atacantes, que é uma alternativa que o Roger já fez algumas vezes nessa temporada quando o Inter não estava bem, quando o Inter começou desligado, como a gente fala, ele colocava muitos atacantes para ir no bora, no vamos. Eu acho que pelo adversário do Inter, e por ser no Beira-Rio, e pelo favoritismo que o Inter tinha, para mim, o resultado é bom sim, mas a atuação é ruim, tá? A atuação fica abaixo do esperado, mas, né, o lado bom, né, o Rocher foi muito bem, defendeu bem, salvou o Inter em alguns momentos, porque no segundo tempo o Carille tentou contra-ataques e pensou que dava para tentar, mas o empate já era perfeito para uma Vitória que veio todo retrancado. Mas o mais importante também é o resultado, né? O Inter venceu, o Inter ganhou o jogo. Se tivesse empatado, se tivesse perdido, talvez era uma dor de cabeça que o time já não vai ter contra o Ceará. O Inter vai começar contra o Ceará podendo ganhar e aí ter uma vitória consecutiva, podendo já se afastar mais ainda do Z4, aí depois pega o Santos, que tem também condições do Inter de ganhar. Então agora precisa melhorar um pouco. O que vai precisar melhorar agora pro jogo contra o Ceará é isso, né? É não ganhar sofrendo, não ganhar sofrendo como ganhou hoje. É construir uma vitória, sabe? Jogando melhor que o adversário, sendo envolvente, encantando o torcedor, jogando bem, né? E se o que o Roger falou, que tem essa questão dos dias sem jogar e do ritmo, isso já deve ser sanado nas próximas 2 partidas, aí já acabou, né? Isso, porque daí o time já vai ter jogado de novo, já vai ter treinado de novo, né? É nessa expectativa, porque na verdade o time apresentou algumas dificuldades que já tinha antes da parada, né? Mas enfim, eu tô aqui tentando entender o que o Roger falou, mas pra mim o supremo é o resultado, né? O Inter ganhou, o Inter tá fora do Z4 e essa é a boa informação. Porque, como eu falei, o Inter pode não estar tão bem agora,
mas o Inter eu acho que tem potencial para melhorar. E nesse potencial para melhorar, pelo menos já não vai estar brigando para não cair. E aí é um bom começo, tá? Então, jogo feio, mas 3 pontos. Isso é bem importante, tá bom, pessoal? E aí a gente vai continuar tratando durante a semana aí sobre Inter, a gente vai ter live aqui na segunda-feira, a gente continua tratando tudo isso aqui, tá bom? Valeu!